Vamos lá, Dudu? Tudo ok? Então, gente, bom dia a todos. Hoje, 25 de janeiro de 2012, continuação do nosso estudo do livro Libertação, capítulo 15. Finalmente socorro. Parte o quê, Dudu? Parte 8. Dudu tá na fita. Parte 8, Final, espero também. Eu também espero. Vamos ver que linha nós vamos fazer. Tudo bem com vocês? Todos que estão me ouvindo, um beijo, já que estamos pouquinhos, vamos ficar apertadinhos, sentar perto. O Jomene, a Val, a Florzinha, a Zeli, o Marcelo, o Veridiano, Dudu, a Lua, a Maria. Tudo bem? Quem é que lembra que eu falei, vou fazer uma pergunta semana que vem? Na quarta-feira, vocês lembram? Quem lembra? Eu disse, quando eu começar o estudo da quarta-feira, eu vou perguntar isso pra vocês. Quem lembra o que é que foi? Todo mundo em silêncio. Todo mundo em silêncio. Ninguém lembra. Mas vocês estão me saindo melhor do que encomenda. Vai, Maria, manda ver. Então, eu falei que vou refrescar a memória de vocês. Eu falei que ia perguntar para vocês das horas da semana de vocês. Como é que vocês estavam aproveitando o que vocês fizeram essa semana para aumentarem as horas de ligação com a espiritualidade superior? Não foi assim? Não foi isso que estava dizendo o Sidônio na semana passada? Sobre os médios, que alguns tinham boa vontade, mas que se dedicavam aquelas poucas horas semanais. E a pergunta é essa: como é que foi a semana de vocês com a ligação com a espiritualidade superior? Vamos lá, faz parte do estudo, é a participação. Então, o Dudu já botou ali o seu índice. 60% bem, 20% mais ou menos, 20% não sei não e acho que vou para umbral, certo? Acho que pode passar por ele, né? O problema é passar, a gente vai passar, o negócio é ficar. Se vai ser de segundos ou se vai ser de horas ou de dias, semanas ou séculos. Eu também não vou ficar não. Né não, Maria? E você, Veridiano? Como é que foi a sua semana? Maria, como é que foi sua semana de ligação com a espiritualidade superior? Como é que foi? Foi todo mundo bem, né? Graças a Deus. Todo mundo dedicando aqui 40 horas ao trabalho com a espiritualidade superior. Não é? Que assim o pessoal do áudio ouve, se sente entusiasmado de seguir o exemplo de vocês. 40 horas durante a semana, vocês estão de parabéns. A Val, aproveitei muito, estudo em média de 5 a 7 horas por dia e tento fazer o melhor de cada dia colocando teoria em prática. Muito bem. Maria disse que não dá para ficar sem mentalizar. Então, quantas horas eram semanais? Quem lembra? 68 horas de cada semana, ele disse. De 68 horas de cada semana, se dedicavam por 6 horas, não foi? E de 68, vocês se dedicaram 40. Eu acho que vocês estão, no caminho do bem. Muito bem. Muito bem, seu Dudu, isso mesmo. E aí, o Gúbio estava nesse diálogo com o Sidônio, porque era uma experiência para ele interessante, até para transmitir para nós mesmos, né? O interesse maior aqui é transmitir o exemplo para nós.
Só que estavam iniciando os trabalhos mediúnicos e eles não poderiam dar mais prolongamento àquela conversa, vamos dizer. E aí começa uma parte do estudo muito interessante. Eu gostei, né? Vamos lá. A exposição era muito interessante e tudo faria benefício de mais amplas elucidações ao assunto. Mas o relógio marcava o momento da nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Para os trabalhos da reunião, que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação. Eu já tinha lido isso aqui a semana passada, porque eu concluí o estudo que dizia o que para vocês, quantos somos, naquela dedução de quantos estariam conosco, na nossa companhia, trabalhando para conosco, principalmente nos nossos trabalhos doutrinários, porque aqui é um trabalho, não é? E são 9, mais, lá naquela reunião, mais 21 colaboradores espirituais. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Vocês lembram que com todo o trabalho que Gúbio estava fazendo de magnetização para que Margarida se mantesse forte, não é? Até o momento dessa reunião mediúnica, ele não fez retirada dos corpos ovoides. Vocês estão lembrados disso? Mas na reunião mediúnica era o momento exato para fazer isso. E por quê? Porque era muito mais bem estruturado, tinha uma equipe estruturada para aquele tipo de socorro. E ele sabia que era o lugar ideal, até porque a casa de Margarida, se vocês se lembram, não é uma casa que estava ambientada para o socorro espiritual, para, energeticamente falando, em companhias espirituais. Era uma casa que deixava a desejar sobre essa circunstância, então não dava para que ele se colocasse contra todos os outros, ou seja, a casa dela estava num padrão vibratório mais baixo, que era de fácil comunicação com os espíritos infelizes. Então era mais fácil chegar a informação para os espíritos infelizes mais rapidamente, que ela estava sendo socorrida por eles, né, do que dentro do próprio centro espírita, porque era idôneo, né? É um lugar adequado para esse tipo de socorro. Tanto é, quer dizer, centro espírita, a casa, né, onde faz aquela reunião. Tanto é que ela foi conduzida lá a eles, não eles a ela. Vocês fizeram a observação disso? Ela estava doente, ela estava na cama. Por que todo o grupo mediúnico não foi na casa dela? E foi ela no grupo mediúnico? Por essa razão, não é? Porque ela se encontraria num lugar neutro, muito mais bem estruturado espiritualmente, porque existe toda uma estrutura, toda uma organização para que esses socorros possam serem efetuados, né? Tá tudo bem, gente? Tem som? Tá, né? Não, porque parou a tela ali, congelou. Preocupei. Bom dia, Diana. Um beijão pra você. Bem-vinda. Saudade, viu? Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força neurica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre a Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. O que vocês acham que é essa força neurica? Bom dia a todos que chegaram. Beijinho, Sandrinha. DM Rosa. O que vocês acham?
Força neurica. Forças ectoplasmáticas, força mental, esse é o fluido. É o fluido vital, né? Mais especificamente, né? Mais animalizado, mas neurica porque eles pegaram das estruturas do centro nervoso. Sandra, não ria não porque você acertou. Né? brincando do centro nervoso. Interessante, né? É sempre fluido vital, mas é somado ao fluido nervoso. Interessante isso, né? Observem. E como foi que eles tiraram? Ó. Com a devida compensação em fluidos revigoradores da nossa esfera. Somado, olhe bem, foi extraído através da boca, narina e mãos. É magnetismo. Não é? É fluido magnético também, se assim pode ser chamado, só que é fluido nervoso, que seria a mesma coisa, certo? E agora, vocês perceberam que ele diz que é somado com a devida compensação? Né? No geral, seria o ectoplasma, né? Fluido magnético, ectoplasma, certo? Mas a força neurica, ele usa essa expressão porque foi um nome chamado por um senhor, que agora me fugiu o nome da cabeça, que fez uma pesquisa e ele era muito dedicado a estudar o fluido vital, né? E ele dizia que ele era muito vitalista, me esqueci o nome dele, gente, escapou mesmo. Então, a expressão usada por ele, até porque ele era muito do meio médico, os dois e tudo, né? Mas seria o fluido magnético, o ectoplasma, mas dos centros nervosos. Só que interessante, somado com os fluidos da esfera espiritual, que é sempre fluido. Vocês perceberam essa associação? Né? Vocês perceberam a associação? A Sandra mandou ver? A Sandra... Não é esse. Não, Dudu. Tá com tudo bonitinho anotado, mas eu perdi tudinho. Já da semana passada. Mas depois pode ser que eu me lembre, viu? Se me lembrar, eu falo pra vocês. E aí, é o fluido ainda animado. Porque quando está encarnado, é fluido animalizado, não é? Nós temos um fluido animalizado, um ectoplasma animalizado. Por quê? Porque nós estamos encarnados, nós estamos vivendo a vida material, certo? Mas o fluido dos espíritos são fluidos mais sutis, não é? Etéreos. Então eles somaram os dois. Somaram os dois fluidos. Tô complicando, Sandra? Você acha que eu tô complicando? Aí eu teria que falar, dar uma aula só de fluido e ia acabar o dia hoje. Não dá. Mas deu para entender mais ou menos? Ou tô complicando? Vocês acham que ficaram complicado? Deu. Então, eles somaram esses dois fluidos e utilizaram na Margarida e no Gaspar, no evidente intuito de instaurar as energias perispiríticas. Ora, se vocês lembram, isso que é o interessante do estudo, né? Porque a gente muitas vezes lê esses livros e pensa que é só uma vida de romance, mas existe muita lição doutrinária, né? E é interessante que a gente foque isso e aprenda. Porque se vocês lembram, a Margarida e o Gaspar tinha um desgaste psíquico. Ela não tinha só um problema físico. Ela estava com os centros de força dela neurológico deficitário, estava com problema, né? Tanto que os corpos ovoides estavam ali fazendo o papel de sugar mais do que nunca. Ela não tinha
É equilíbrio mental. Força mental, ela não conseguia pensar, ela não conseguia ter um pensamento positivo, ela não conseguia focar ideais, nada, nada. Ela estava como perdida, aturdida, não é? Ela estava muito desgastada. E Gaspar, brava Diana, isso mesmo. E o Gaspar ia pelo caminho também disso, estava hipnotizado no mal, não é? Estava focado com as energias dele cristalizadas naquilo ali. E aí o que é que vai fazer? Com essa somatória, é exatamente, Barthes. É ele. Dr. Barthes, isso mesmo. Obrigado. Força Neurônica de Dr. Barthes. Você é um tesouro, isso mesmo. E aí, Diana, a somatória dessas energias ia trabalhar em cima deles nessa necessidade que eles tinham específica, né? Seja a Margarida, seja o próprio Gaspar, com o intuito de restaurar-lhes as energias psíquicas, ou seja, é como se estivesse desentupindo. Estão fazendo fluir. Nós sabemos que nós, quando cristalizamos energias e pensamentos, nós fazemos que o nosso corpo, a ligação corpo e perispírito, fique como água empoçada. Isso mesmo, Veridiana, limpando os canais, desentupindo, não é? Fazendo que depois flua. Isso é uma ajuda importantíssima para os dois. Mas não vai servir só isso, né? Para que essa ajuda se efetive de fato, o que vai ser necessário para ambos? Vamos dizer assim, eles tiveram o empurrão, né? Limpou os canais, melhorou, desentupiu ali aquelas energias que estão empossadas nos centros de força, principalmente nos centros de força ligados à força mental. E o que vocês acham que vai derivar daí? Para que essa ajuda seja efetiva, da Margarida e do Gaspar, o que é que eles vão precisar fazer? Eles tiveram um socorro momentâneo, né? Vamos dizer assim, que uma pessoa está chegando no hospital, tendo uma parada cardíaca. Aí os médicos vêm correndo, faz aquelas manobras ali e tudo, e salva a pessoa. Só que aí, para que aquilo dê efeito, ela vai precisar se cuidar, né? Ela vai precisar usar remédio para manter aquilo ali, vai precisar, depois que sair da fase crítica do hospital, vamos raciocinar, vai saindo da fase crítica do hospital, ela vai para casa, o que é que ela vai fazer? O que é que ela faz? Vai ter repouso, mas tem mais. Tem uma coisa assim fundamental. Ela vai ter que ter mudança de comportamento. Porque uma pessoa cardíaca, isso no caso da cardíaca, né? Que eu peguei como exemplo. Na pessoa que está infartando, que está tendo problema, ela teve o primeiro socorro. Mas depois ela não vai ter que mudar o costume dela? Vamos supor que ela era uma grande fumante, ela vai ter que deixar de fumar. E ela vai ter que ter controle com a alimentação por causa do colesterol. Ela vai ter que ter habitudes sadias, não é? Para que ela tenha saúde. Não é assim? É ou não é? Certo. Porque senão o que acontece? Ela recebeu a ajuda. Qualidade de vida, Dudu. Ela recebeu ajuda, os médicos ajudaram, o hospital ajudou, ela já saiu bem melhor. Graças a Deus, vai viver. Só tem que largar os vícios também, né, Maria? Principalmente. Aí essa pessoa volta para a vida normal e ela continua do mesmo jeito, continua a fumar, continua a beber, continua a dormir pouco, continua comendo gorduroso. O coração pimba de novo. Porque o coração já tinha pedido socorro, certo? No caso da Margarida,
A Margarida vai estar recebendo uma primeira ajuda como um pronto-socorro. O Sidônio também. Porque era necessário para ela, para que ela sobrevivesse. Não é? Só que aí depois, o que a Margarida vai ter que fazer para que aquela ajuda se efetive na vida dela? A Maria disse pra gente, no caso dela, tem que mudar as atitudes e sair do foco. Exatamente, tem que mudar a atitude, não é? Ela vai ter que sair do foco do problema, para que ela não entre na sintonia de novo e profit pimba novamente. Que não vai ser o caso dela, né, Dudu? Que eu acho que ela aprendeu a lição, né? Certinho? Belezinha? A Diana, você... Aí vai comer a feijoada, é lenha, né? É lenha, né? Mas vocês sabem que a minoria aprende a lição assim como vai aprender a Margarida ou como vai aprender um infartuário como eles logo, não é? Porque a maioria, uma boa parte, não gosto nem de dizer maioria porque não sei como circunstâncias, mas uma boa parte, isso pelo meio que conheço pessoas, que acontece circunstância desse jeito e dificilmente mudam seus costumes. Certo? Pode mudar os primeiros dias, primeira semana, primeiro mês, mas depois está ali. Conheço uma senhora, uma fixação pro lado do cigarro tão grande que antes de operar o coração, ela estava lá de fora do hospital fumando escondido para operar do coração. E tava para botar o bypass. Né? Então, assim, é difícil interiorizar isso, dessa mudança mesmo efetiva. Que não vai ser o caso da Margarida e que a gente pegue como exemplo, né? Que a gente pegue como exemplo a ponte de Safena, né, Dudu? Bypass, marca-passo? Não é a ponte de Safena? A Diana disse pra gente, conheço muitas pessoas que têm hepatite B e que fazem o tratamento pensando que vão poder beber de novo. É lenha, né, Diana? É. Porque ainda não interiorizou, né? Mas vai interiorizar, é que tá. Querendo ou não, se aprende. Só me deu um minutinho que eu conversando com você, deixei o livro fechar. Aí, aproveitando, eu vou cantar. Né? Porque vocês gostam muito. Vamos lá. Não vou cantar não, senão vocês fogem tudinho e eu fico fazendo isso tudo sozinho. Não, eu fechei mesmo o livro, Dudu. Fechou sem querer. Eu achei. O lugar eu sabia. Foi a página mesmo que fechou. Então, logo após... Enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições do nosso círculo, grande cópia de força neurica... Então, falamos disso. Foi somada essa força, foi ajudada ela, né? E aqui a jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio a Gaspar. E Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemer, qual se houver acordado de intenso e longo pesadelo. Gente, Gaspar estava hipnotizado de um modo que ele não tinha sensações. De tão que ele estava hipnotizado ele não tinha excitações de sentimento. Ele estava naquela apatia, né, do mal. Ela sentiu alívio e Gaspar ficou gemendo. Olha como funciona a reunião mediúnica nos bastidores da espiritualidade. Isso é interessante, viu? A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar. Certo? Então, era médium, a dona da casa. Adestrando-lhe a faculdade de intermédio de passes magnéticos articular sobre o sistema nervoso.
Ou seja, estão preparando ela para dar comunicação. E a espiritualidade começa a dar passes magnéticos na laringe e no sistema nervoso, para poder ter associação até vibratória do espírito com ela, certo? E ela vai dar comunicação porque ela vai falar. E é muito interessante esse fenômeno da laringe. Eu não sei se já aconteceram com vocês, de muitas vezes em determinadas passividades você sentir até como se a laringe estivesse engrossando. Quem já aconteceu isso? Se vai falar, parece que as cordas vocais estão modificando de alguma forma. Então, quando você, mulher, vai dar passividade do espírito masculino, você sente parecendo que está vibrando diferente as suas cordas vocais, assim, masculinizando, sabe? Aí eu uso a expressão grosseira de dizer que é engrossando as cordas vocais, para me fazer entender. Mas é um fenômeno, assim, interessantíssimo. Né? Principalmente com a psicofonia. Então ela se dedica a dar os passes magnéticos na laringe e nos centros, no sistema nervoso. O sistema nervoso, para quê? Tá? Para que ela entre em associação com ele, porque tudo acontece de perispírito a perispírito, não é? Então, ela vai senti-lo vibratoriamente com o seu perispírito, que vai mandar toda a mensagem para o corpo, vai vibrar no corpo, não é? O acontecido, aquilo que vem acontecer. Ok. Jean Dragon, bom dia. Bem-vindo, tá? Que bom que você é primo da Rosa. Bem-vindo, um beijinho pra você. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. O fenômeno é assim. Ele precisava, porque, olha, o Gaspar, sendo ele muito focado na ignorância, no mal, estava cristalizado com as suas energias ali, não é, Diana, Dudu, Maria, Val? Ele precisava, né? E sim, em consequência, ele estava mais materializado, né? Era como ele está mais para a vida fluídica de encarnado do que espiritualizado, não é assim? Porque mais se melhora com os sentimentos, mais se eleva, mais os fluidos se espiritualizam, ficam mais rarefeitos, mais etéreos, não é assim? Ele precisava de um contato, e isso acontece sempre nas reuniões mediúnicas. Desse contato, porque vocês poderiam dizer assim, caramba, por que os mentores não ajudavam diretamente o Gaspar? Porque os fluidos que eles manipulam não tinha muito contato efetivo no Gaspar. Então é necessário o fluido ainda de encarnado para que ele tome um choque, para que ele se compreenda, para que ele se aperceba, para que ele se veja como uma personalidade, como um ser humano ainda. Ele vai ver, sou um ser humano, tenho carne, não tenho carne, estou entendendo, e poder ser doutrinado. Então ele está assim, num ambiente doutrinado, ou conversar, né, com a mesa mediúnica, como vocês quiserem chamar. Ele estava ali por perto, já recebendo aqueles fluidos de encarnados, que é extremamente positivo essa doação fluídica.
né? Ele precisava daquilo ali. Que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, ele precisava disso, dessa vitalidade, né? Para que ele pudesse acordar, tomar uma vitamina, para que ele pudesse ter energia, para que ele tivesse até uma ação, uma reação, vamos supor. Porque ele estava na apatia, não estava assim? E dizem os espíritos trabalhadores que espíritos difíceis de ser ajudados são aqueles que estão apáticos. Porque nem tem a emotividade aguçada do sentimento negativo, nem tem a doçura do sentimento positivo. Está na apatia. Entorpecimentos são os mais difíceis, né? Dudu, deixa eu entender o que você está falando, para que haja mau entendimento do que seria aquilo. Como assim, Dudu? Me perdi no que você estava falando. Reparei que os sentidos do invisível perseguidor ganharam inesperada percepção. Os sentidos, ele não estava com os sentidos dele em torpor. Quais são os sentidos? Quais são os sentidos? Tá certo. Para o Gaspar que entendesse o lado dele, tá bom. Visão, audição, não é? Tato. Mas por quê? Porque ele estava... Aconteciam, por exemplo, as coisas ao redor dele e ele não ouvia, ele estava focado, ele estava cristalizado tanto no objetivo de hipnotizar aquela pobre daquela Margarida, que ele nem se apercebia. Ele estava vendo o ir e vir dos companheiros e não lhe tocava. Ele estava com os seus sentidos, né, entorpecidos, porque ele estava focado no objetivo dele. Não é, Diana? Ele estava só com a mente ligada na mente da Margarida. O objetivo dele era estar ali, só focando ela, hipnotizando ela para o mal, não é? Doando energias magnéticas para prejudicar e pronto. Era o pessoal conversava perto dele e não ouvia nada, mas porque ele estava tão focado ali que ele não era do seu interesse. Não é? Tanto que, olha, o Gúbio veio, agiu com um, agiu com o outro e ele estava lá, continuou. E isso é problemático, né? Reparei que os sentidos do insensível perseguidor, mas não no insensível no sentimento fulano, você não gosta de mim, seu insensível, não é assim. Insensível justamente nesse sentido. Ele não tinha sensibilidade própria dos sentidos dele. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Ele se desbloqueou. E aí ele, tendo contato com ela, até com as cordas vocais dela, que estava muito mais habilitada para falar do que a dele, ele conseguiu falar, chorar, gritar. Seria um choque, né? Um choque anímico. Ele se reconhecer entre ele mesmo e poder usá-la motoriamente para se comunicar. É interessante esse fenômeno, porque lá deve usar motoriamente, porque deve dar o movimento, o tato, porque ele pode tocar na mesa, sentir que toca uma mesa, material, né? Sentir o cheiro do pessoal do ambiente, ver como é que é novamente, para que ele choque anímico. E essa enxertia psíquica é porque ele estava mesmo
estreito a ela. Então, psiquicamente, ele estava vivendo a psique dela, mas motoriamente falando, né? Então, ele reagiu. Que coisa, né? Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas. Entre a penitência e a rebeldia. Olha como ele estava em estado de loucura. Ele tinha confusão sentimental. Ao mesmo tempo que se desesperava, que se lamentava, que queria ajuda, blasfemava, maldizia. Olha que confusão. Conversou. Não. Escutando agora com aguçada sensibilidade, porque agora estava escutando bem. Conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição, que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia. Isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Então, qual era o lugar necessário para Gaspar hoje no livro, na espiritualidade? Ele teria que voltar à razão, ele ia como se fosse para um manicômio, né? Mas não vulgarmente falando, que ele da Terra, mas um tratamento psiquiátrico, para que ele pudesse voltar à razão. E aí, com certeza, ele ia passar por um tratamento específico para isso, né? Um tratamento específico. Depois de 60 minutos de conforto, né, Diana? Entre ouvir e ser ouvido, palavras de carinho, aquele tempo suficiente também, viu? Para que ele possa absorver as energias fluídicas da médium e ter estabilidade para poder ter um socorro mais específico. Olha como tudo é criteriosamente elaborado, né? Findo os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que a imensa alegria transbordava de todos os corações. O resultado de uma reunião mediúnica profícua é de trabalho de dever cumprido. É uma alegria muito grande. Sentido muito grande. Veja, pois é, o Dudu disse ali pra gente, veja como é difícil um trabalho desses. Como é complicado. Não é, Dudu? Como é... Não digo nem difícil, sabe que não gosto nem de complicado. Como é complexo, porque quanto se deve mover, eles já estudam, por exemplo, antes a metodologia do socorro, não é assim improvisado, né? Muito vê, olha, aquela senhora vai vir para o grupo da gente ser socorrida, ele já tem mais ou menos a estrutura dela do problema, né? Estão semi-avisados, então eles estão sabendo que ela tem tantos ovoides que precisam ser orientados e já tem um grupo de espíritos responsáveis por corpos ovoides que vem a retirar. E que é improvisado? Se sabe que não é improvisado. Já se sabe que aquela médium vai ser ela que vai dar comunicação ao próprio Gaspar. Então ela vem sendo preparada dias antes para aquela situação, ou horas antes, porque eu acho que foi 48 horas ou 24 horas antes, né? Para aquela circunstância. Então ela já vai se preparando vibratoriamente para que aquilo se efetive. Para que aquele trabalho de fato aconteça. Tudo muito complexo.
O Dudu disse ali pra gente: imagine quantos tantos ovários estão em processo para reativação do seu perispírito. É muito complexa. Eles devem buscar. Não, Juju. Devem buscar ambientes adequados para eles, para uma reestabilização, para doação energética, para depois reencarnarem, porque vão precisar de corpos físicos, não é? Para que eles possam se remodelarem novamente, para começar a ter novamente a forma humana. Jesus diz que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Nenhuma. E eu nunca vi uma palavra que Jesus tenha dito a nós que não seja verdadeira, né? Então, inclusive, esses espíritos têm um tratamento muito carinhoso, né? Equipes de socorro adaptadas a isso, a esse tipo de ajuda. E aqui, continuando, Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto. Pediu ao esposo que agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Né? Olha só, ela se sentia como se estivesse saindo, gente, de um pesadelo. Vocês não, Juju, não é o momento. Ó. Olha, você vai dar um filho. Dou com a mamãe fazer o cara. Mãe. Cadê a papo, vai? Não é? Então, ó, ela tá saindo como se estivesse saindo de um pesadelo. Eu procuro muita analogia, né? Para que a gente possa entender essas circunstâncias. Então, vocês imaginam assim? Sabe quando a gente tem aquele pesadelo terrível? Vai bem, né? Sabe quando a gente tem aquele pesadelo horrível que você diz assim: eu tô acordado no pesadelo, você tá lúcido, mas você tá tendo pesadelo, aí você pensa no pesadelo e diz: eu quero acordar, e eu não consigo, não tenho força. Eu quero gritar, eu grito e ninguém me ouve. E você grita e ninguém te ouve. E aí, às vezes você consegue sair um gemidinho. Porque quem ouve do seu lado, quem ouviu, diz: não, eu só vi um gemidinho, né? Você tá gritando como é um doido, não tá aguentando. Quando você tem a misericórdia que você acorda num torpor incrível. Você acorda naquele torpor, meio desorientado, voltando pro corpo, assim, às vezes você volta de impacto e fala: voltou. Aí você vai motoriamente, pegando o posto do seu corpo, né? Senão a sua mente voltou. Muito cansado, né? Mal cansado. E aí a gente consegue ter ações motórias. Voltou pro corpo, aí você consegue abrir o olho. Aí já você já consegue mexer um pé, já consegue mexer um braço. É como se você tivesse... peguei tudo de volta, né? E você acorda quebradão. Mas é um desgaste muito grande. Então, a gente muitas vezes acorda em lágrimas. E se a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade, entendimento, no caso, o que é que ela faz? Ela vai orar, né? Ela vai se emocionar e vai orar, vai dizer: meu Deus, muito obrigado, sair desse pesadelo, que é isso, né? Você sabe que sim, Dudu? Eu já operei com anestesia geral e já passei por circunstâncias assim. E é parecido? É muito parecido. Essa volta que você tem assim pro corpo. A situação é muito similar mesmo. A Val disse pra gente: isso acontece com minha mãe. De vez em quando tem que acordar ela pra tirar do sufoco. E ela disse: por que você demorou tanto? Pois é, foi quando ela conseguiu dar a gemidinha. Você conseguiu, a de hoje que você tá pedindo ajuda?
não é? Então a Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto pedia ao esposo que agradecesse de viva voz a dádiva divina. Então ela tinha ganhado em si a sua lucidez, um alívio, tirou uma tonelada das costas. Gente, para quem está ouvindo esse áudio agora, vocês que estão acompanhando o livro recentemente, ela, essa filha de Deus, tinha mais de 60 espíritos obsediando ela. Mais de 60 espíritos obsediando ela. Mais ovoides. É brincadeira. Vocês imaginam a situação dessa filha de Deus ter que estar sem ninguém agora sugando ela? Vocês podem imaginar o alívio que ela sentiu? Tem como calcular esse alívio? E a emoção da pessoa sentir e agradecer a Deus mesmo. Né? A Diana sendo uma coisa interessante. Isso tudo porque o Gregório gostava dela. Amava ela. Ele amava tanto que odiava. Paradoxo, né? Mas é verdade. Porque no amor dele, na ignorância dele, porque ele era focado ao mal, mas amava. Irônico, mas é verdade. Ele queria que ela fosse dele de qualquer jeito, então nem que tivesse que matar ela. Olha, ele estava tão malandro nisso, esse processo, que ele estava prejudicando ela de um modo tão forte, mas indireto, que quando ela voltasse para o plano espiritual, ela não ia culpar ele. Olha como ele arquitetou o fato. Ela não ia culpar ele, ela ia pensar que ele era um benfeitor, e ia amá-lo e ser agradecida. Ele diz isso. Vocês imaginam? A mente, como ele arquitetou. Ele não ia ficar com o mau gosto dela, não. Ele não queria que acontecesse isso. Que ela ficasse assassino. Você organizou para tirar minha vida, da minha família, do meu marido. Não. Ele organizou o fato com tudo aquilo. Você vê que ele não deu as caras. Ele não dava as caras dele. É tudo indireto. Para que depois ela sentisse ele como se tivesse salvado ela daquela circunstância e tudo, e vivesse com ele amando-o, liderando com ele aquele grupo. Vocês imaginam? Imaginem. E isso é um fato comum. É um fato comum. O Dudu disse ser espíritos ignorantes nessa estado de muita luz, de muita prece, de muito amor. Nós somos assim. Em percentual maior ou menor. Porque muitos de nós ainda temos a ideia de que vamos prejudicar um pouco para depois, né, colher o fruto. Não faço por amor. Não, eu vou matar fulano que está com Beltrano, mas é porque eu amo. Não é? Porque eu amo. Sim, na somatória dos fatos, né, Dudu, eles são realmente isso tudo. Mas eles são espíritos obsessores. Essa é a palavra. Eu gosto muito de usar cobradores. Mas eles são, a palavra ação é de obsessão. Você sabe disso, no livro dos médios, não é? A ação é obsessiva. Eles são obsessores, tá? Obsessor e obsediado. Mas o resultado dessa ação é que são de espíritos ignorantes, necessitados de muita luz, de muita prece e de muito amor, com certeza. Porque se hoje não somos, fomos ontem, né? Entenda. Por isso que eu prefiro o de cobrança. Mas isso não são preferências nossas, né? A expressão cobranças, cobradores, porque cobra alguma coisa.
Mas existem circunstâncias que você não tem ligação de fato com aquele indivíduo para que ele te cobre alguma coisa. Ele está te cobrando indiretamente por outro, por exemplo. Ele está usando uma ação obsessiva, né? Também é questão de expressão mesmo. Não é não, Maria? Com certeza, né? Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obterou. Saldanha ficou, né? Imaginem Saldanha como ficou. O triunfo essencial ainda não veio. Olha que falou o Gúbio. Foi que eu disse pra vocês que pra Margarida ficar boa ia ter que ter muita mudança, né? Mudança íntima dela, mudança íntima do marido, mudança íntima do pai. Quem lembra do juiz? É o pai dela. Que ele teria que trazer de fato as suas ações para que aquela família se regenerasse, desculpem, e mudasse a vibração do lar. Tinha muito trabalho pela frente, não tinha? Não era uma coisa de uma noite só. Talvez de anos. E muitas vezes nós acreditamos que a ajuda é efetiva em uma noite. Quando o trabalho é longo. E que já é, graças a Deus, muita coisa. Melhor anos do que séculos. Do que milênios. Mas nós somos muito imediatistas. E quando a gente vai procurar passe magnético no centro espírita, a gente já quer sair curado. É um trabalho a longo término. Porque sou eu que absorvo energias melhores, mas sou eu que vou me transformar para que eu comece a absorver aquelas energias mais saudavelmente e passando semanas, meses, anos, eu possa realmente estar bem. Mas a gente quer agora. Infelizmente, né, Maria? O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu o amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos. Então, olha a espiritualidade. Iam preparar um ambiente familiar para que ela pudesse, né, dar continuidade à sua transformação. Tô passando, Flor, um beijinho. Quem é de vocês que escutou ontem a aula do Zeke? Alguém aqui da sala ouviu a aula do Zeke ontem? O bate-papo lá na Jesus e os... Tu não? É que o Zeke colocou ontem uma coisa que eu fiquei assim... Dudu, seria muito bom, Dudu, pra gente poder comentar. Que eu, na hora, não entendi direito. Ele falou a respeito de Jesus e das dificuldades, das qualidades menos nobres. Ele deu a entender que Jesus, como espírito puro que era, já havia conseguido trabalhar as suas qualidades nobres, as suas qualidades menos nobres. E que com o passar do tempo, com este trabalho, essas qualidades menos nobres desapareceriam. E eu fiquei pensando em relação a todos nós, que nos esforçamos tanto para fazermos as coisas certas, e dentro da nossa imperfeição, por mais intenção boa que a gente tenha, muitas vezes a gente erra. E eu vou falar de novo com o Zé, que Dudu, se tu puder, tu me manda, por favor, essa aula de ontem, porque eu não consegui abranger e não consegui compreender exatamente isso. A essência é que nós temos, dificuldades, e todos nós temos janelas abertas. Mas que com o passar do tempo e com o trabalho, sabendo isso que o Zeke disse, sabendo controlar essas dificuldades nossas, elas com o tempo elas vão sumindo.
Então, assim, ó, põe tempo nisso, põe trabalho nisso. Tô passando, Juliana. Sim, Flor. Vamos até ouvir, não é? Para podermos falar mais sobre isso. E nós vamos trabalhando dentro de nós mesmos, não é? Então nós vamos evoluindo, vamos melhorando circunstâncias que já não vão sentir mais dentro de nós, não é? Por exemplo, deixa eu ver se posso entrar nessa linha do raciocínio. Jesus, ele foi homem e mulher, não foi? Jesus foi homem e mulher. Se Jesus chegou ao ponto da perfeição, ele experimentou ambos os sexos, ao ponto de conhecer todos os perfis femininos e masculinos. E o que acontece que Jesus hoje não é nem homem nem mulher. Não é assim? Não tem gênero. Jesus tem gênero? Jesus tem um gênero? Não tem. Por isso que na pergunta dos livros dos espíritos, pergunta: os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Na nossa escala evolutiva. Então, como o gênero da feminilidade e da masculinidade foi eliminado, não é? Eu penso que em outras circunstâncias funciona assim. Não precisa mais daquela classificação, porque já não é mais. Pela perfeição, que não é o nosso caso, não é? Nosso caso, nós estamos caminhando ainda a passo de tartaruga para chegarmos a elevar determinadas circunstâncias na nossa vida, aprendendo a nos conhecer. E isso é um trabalho realmente demorado, não é? Tô ligada, viu, Dudu? Pode relaxar aí. Esqueci não. E Tatá sorriu bondosamente e acrescentou, aqui no livro: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. Então, olha, para que ela pudesse sentir de fato, efetivamente, a sua mudança, ela precisaria até de um ambiente tratado, né? Então, ela precisa de um ambiente tratado. E aí que tá, o Gubbio disse que ainda não veio a ajuda efetiva. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel. 12 companheiros por 10 dias. De vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, a ajuda mediúnica, ela não acaba no momento da reunião. Não. Dependendo do problema e da necessidade da pessoa, se prolonga, vai muito mais adiante.
não é? No caso da Margarida, é necessário cuidar dela. Porque o Saldanha e o Leôncio estavam sabendo muito bem o que ia acontecer. E é como se fosse guerra declarada. Estranho isso, não é? Mas um fato. Porque aquele ambiente do lar estava com problemas. Então, por 10 dias, porque era o tempo que eles precisavam para continuar a ajuda de restabelecer a Margarida, ter contato novamente com o próprio Gregório, vocês vão ver, fazer com que Saldanha enfrente seus próprios medos. Então, 10 dias, 12 espíritos trabalhadores especializados a mais no socorro e na proteção da Margarida e da casa dela. Então é isso. Concluindo o nosso estudo do nosso capítulo Finalmente o Socorro, eu posso dizer para vocês, finalmente acabamos, não é? Do capítulo 15. Espero que tenha sido proveitoso e que nós possamos continuar semana que vem o capítulo 16, Encantamento Pernicioso. Não digo para vocês que o capítulo é excelente porque é propaganda, mas é excelente, tá? Não percam as cenas dos próximos capítulos, porque agora que esse livro está concluindo, é que nós vamos se apaixonando por ele cada vez mais, né? Para querer saber o final, como é que é, né? Então, queria convidar vocês para a prece, porque seria o cúmulo estar aqui falando de elevação espiritual, de espiritualidade, de espíritos de luz, e não agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Então isso, convido a todos para a elevação do pensamento, para que nós possamos nos unir nesse momento de prece e aproximarmos os nossos corações uns dos outros, não é? Sempre cada vez mais, apesar da distância. Ao Mestre Jesus, que tanto acredita em nós, porque como eu tinha dito no meio do estudo, ele disse que nenhuma ovelha sua se perderia, e realmente não se perderá. Nós temos realmente muito caminho para fazer, ó Jesus. Nós temos estradas e pedregulhos para tirar do nosso caminho, a fim de que possamos chegar até Ti. Mas que tenhamos coragem, que não deixemos de acreditar nessa possibilidade da felicidade. Ah, Mestre, que possamos caminhar fluidamente, continuadamente, mesmo errando, mas que de hoje em diante, Senhor, com a Tua ajuda e cada vez mais, através dos Teus Espíritos que nos inspiram, dos estudos que nos esclarecem e da prática que nos eleva, nós possamos caminhar mais velozmente até os braços. Que ironia, né, Jesus? Antes, a gente pensava que no dia de fechar os olhos ia estar a Tia ali esperando a gente de braços abertos. E nós sabemos que a estrada é longa, mas que pode ser que pessoalmente o Senhor não esteja lá esperando, mas estarão tantos outros mensageiros que representam a Ti, que acreditam em nós. Essa é a verdade. Mas que o Teu amor, esse sim, está plantado dentro de nós, nosso coração, e ajudando-nos sempre com os Seus exemplos perfeitos, com as Suas palavras divinas, a lição do bem viver. Muito obrigado, Jesus, pelo carinho, pela confiança, e agradecendo a Deus, nosso Pai Supremo, pelo dom da vida. Graças a Deus.